lugar, a gente conseguiu depois de um tempo alugar um lugar, começamos a fazer o culto, começou a crescer, a vir novas pessoas, 2 jovens foram batizados, e a gente começou a ver Deus restaurando o ânimo do Daniel, a alegria dele de servir, o chamado dele, e depois de um ano a gente teve esse entendimento, então, de que era tempo de seguir para a próxima cidade, né? Já que ele estava renovado. Então, Deus abriu uma porta hoje na cidade onde estamos, se chama Pantevo, fica pertinho, fica 15 quilômetros de Belgrado. Um casal entrou em contato e pediu, por favor, venham para cá. Nós não temos igreja aqui, eles tinham que ir para uma outra cidade para estar congregando e não tinha como falar do amor de Jesus para as famílias, ganhar as famílias para Jesus na cidade onde eles moravam, no povoado, né? Então, nós oramos e decidimos, entendemos do Senhor essa direção de vir para cá. Chegamos em Pantevo, lembrando, a gente estava apenas menos de um ano na Sérvia, ainda não falávamos o idioma, que até então nós tínhamos o Daniel com a gente lá. O Daniel, cara de Deus, assim, que as coisas que Deus faz, né? Quando ele ficou sabendo que nós realmente viríamos, ele começou a estudar espanhol para a gente poder se comunicar. Então, ele sabia inglês e espanhol, a gente conseguia se virar bem. Mas chegando aqui em Pantevo, gente, aqui não tinha mais o Daniel, a gente ia ter que se virar. E eu lembro que a gente começou o grupo nesse povoado, né? E com uma expectativa assim, olha, Deus, se o Senhor nos der uma pessoa por ano, vai ser incrível. A gente não quer mais que isso já é demais até, sem o idioma. E a gente começou o grupo e, de repente, no primeiro grupo tinha 8 pessoas. A gente ficou animado, aquilo encheu nosso coração. Agora vai acontecer. Começamos a trabalhar, visitar as pessoas, sem falar o idioma, lembrando, olha, a gente falou muito por mímica com esse pessoal, porque o povo aqui, apesar de a gente estar mais próximo da capital, mas eles não falavam espanhol, nem pensar, mas nem inglês, não falavam nada de inglês, então era só sérvio. A gente tentava no sérvio, tentava na mímica, tentava, às vezes pegava o Google Tradutor para conseguir se comunicar durante as visitas que fazíamos, né? E, assim, ó, pela graça de Deus, o povo começou a vir, de repente, segundo, terceiro, já tinha 10 pessoas e muitas crianças vindo, isso nos alegrou muito. Mas nas primeiras reuniões, o Daniel vinha lá de Verbas para traduzir. E isso era fácil, né? Então eu pregava em espanhol, português, um portunhol ali, na verdade, e ele traduzia para sérvio. Mas depois de um tempo, um mês mais ou menos, ele disse, não vou conseguir, não vou conseguir traduzir. Eu disse, não, tranquilo, eu dou um jeito aqui. Peguei a Bíblia, preparei toda a pregação em português, fui para o Google Tradutor, escrevi toda ela em sérvio, e fui empolgado, disse, é hoje, ó, o Espírito vai descer, eu vou pregar em sérvio, todo mundo vai se converter. eu comecei a pregar assim, eu comecei a ver no rosto das pessoas uma cara de dúvida, de que não estavam entendendo, e de repente eu fiz a pergunta, gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aí eles olharam e disseram, nada do que tu diz, nada faz sentido. Tu tá falando palavras perdidas. Aí você imagina a frustração. Mas eu lembro que aquele dia eu voltei para casa assim, pensando, será que aqui é meu lugar? como a gente reage, né, com as nossas emoções quando é o contrário do que nós pensamos. E voltei para casa e pensei, não, vamos estudar então, vamos batalhar, vamos correr atrás. Eu tenho bastante dificuldade com idiomas, sempre aqui na Sérvia, sempre tive dificuldade, o idioma é muito difícil. Graças a Deus pela minha esposa, que aprendeu bem mais rápido. A minha filha, então, fala fluente o sérvio. Então, elas sempre me ajudaram bastante nessa questão. Mas, aos poucos, Deus foi nos dando cada vez mais pessoas, milagres foram acontecendo no sentido... é algo muito marcante para mim, a Maria, que foi a primeira que se converteu conosco. Ela nunca tinha colocado os pés numa igreja, nunca tinha ouvido a palavra de Deus, e essa é a realidade daqui, né? O povo que nunca escutou a palavra, são pessoas que nunca escutaram falar sobre Jesus, eles conhecem até alguma coisa assim, mas, gente, a igreja principal aqui, a mais influente, é a igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa, ela proíbe as pessoas de ler a Bíblia. Tem uma história
Acho que tu pode contar melhor a história da menina lá. Da Maria? Não, da menina que leu a Bíblia. Ah, uma menina, eu tava indo, eu fui para esse povoado de Áboca e encontrei uma senhora. E aí ela estava com umas sacolas, eu me ofereci para ajudar e levei para levar sacolas para ela. Aí eu fui até a casa dela e ela me convidou para entrar. Aí eu entrei. Aí ela me ofereceu um cafezinho, que é o natural do Sérvio, e aí a gente sentou e eu comecei a conversar com ela. E no meio da conversa eu perguntei se ela tinha uma Bíblia em casa. Quando eu perguntei se ela tinha uma Bíblia, ela disse assim para mim: não, não, não tenho Bíblia. Não posso ter uma Bíblia. Tem uma menina aqui perto, na rua de trás, 17 anos. Ela começou a ler a Bíblia e se matou. Então eu não quero Bíblia dentro da minha casa. Então, esse para vocês entenderem um pouquinho de como é a realidade aqui. As pessoas, elas não conhecem, elas nunca leram uma Bíblia. Então, nós começamos a trabalhar com um povo assim. E essa, a Maria, a primeira que se converteu, quantos anos tem a Maria? 30 e poucos anos, é. E, e ela vinha para nós assim no final do culto, quando nós começamos a ensinar a palavra, ela disse, é verdade isso, Jesus perdoa os meus pecados. Como assim? Eu só peço perdão para ele, eu me arrependo e peço perdão, e ele tem esse poder de perdoar. Então, é essa realidade que nós estávamos aqui. Eu lembro que nas primeiras vezes eu estava falando, pregando sobre Davi e Golias, comecei a falar assim, vi que o pessoal não estava entendendo. Eu fiquei pensando, será que eles não conhecem a história ou porque eu, de novo, eu não tô conseguindo me comunicar? E eu perguntei, vocês conhecem a história de Davi e Golias? Nenhuma pessoa conhecia, gente. Eles nunca haviam escutado falar sobre Davi e Golias. Ali eu tive esse entendimento de que nós precisávamos realmente voltar lá no leitinho materno, né? Eu lembro que eu fiquei quase 2 anos pregando só sobre Jesus, sobre o perdão de Jesus sobre nós, sobre o sacrifício de Jesus, Então, essa é a realidade que a gente viveu. E a gente começou a trabalhar com esse pessoal, a ensinar a palavra de Deus. Muitas crianças começaram a se achegar, né? E como é interessante, porque a criança é uma porta que se abre para a gente chegar em toda a família e as crianças começaram a aprender a palavra ali. A gente tem alguns vídeos, depois a gente pode enviar para vocês. Tem um vídeo que a gente está trabalhando com as crianças, e aí eu peguei a câmera e comecei a filmar e perguntar para eles: vocês gostam de aprender a palavra, de aprender a Bíblia? E, sim, sim. E aí eu chamei um dos meninos e perguntei: que legal, o que tu mais gosta? Aí ele falou: eles tinham estudado no dia a história de Daniel, gosto da história de Daniel, como que Deus protegeu ele dos leões. E aí eu perguntei: o que tu quer ser quando tu crescer? Por que eu fiz a pergunta? Porque a gente trabalha com um povo aqui que eles não têm muita expectativa. Para vocês terem ideia, assim, os jovens, ou melhor, as crianças, elas estudam até a quarta, quinta série, porque é o que eles precisam para saber ler e fazer conta. Eles não precisam mais que isso, porque eles têm que trabalhar para ajudar os pais. Então, é o máximo, quarta, quinta série, depois vão trabalhar. E eu perguntei para ele para saber qual era a expectativa dele do futuro, achando que ele ia dizer uma profissão, algo. Ele disse: meu sonho é ser pastor, para falar do amor de Deus aqui nesse lugar. Então, são coisas que Deus está fazendo assim, e a gente olha para nós e pensa, é Deus mesmo, porque nós não temos capacidade para nada. Ainda mais eu que nem o idioma falo. Graças a Deus hoje consigo me comunicar bem, consigo falar, não fluente como elas, mas consigo. Mas é Deus fazendo, gente. É Deus usando as nossas vidas, usando a vida de vocês, usando a vida da igreja no Brasil para fazer diferença num povo aqui que está no meio da escuridão ainda. Essa é a realidade. Eles estão no meio da escuridão e que nós temos essa luz que pode brilhar, essa luz de Jesus que pode fazer diferença na vida deles. Então a gente começou a trabalhar isso na vida das crianças, a influenciar para que eles estudassem, influenciar para que eles sonhassem com o futuro, em ter uma profissão, e como nos alegra quando nós vemos isso. Alguns jovens que nós ajudamos, eu lembro
específico, assim, que um pai, ele conversou com a gente, ele disse, eu quero que meus filhos estudem. Eu vou trabalhar, se eu tiver que trabalhar 3 turnos, eu vou trabalhar para que meus filhos estudem. E algumas vezes ele teve dificuldade, algumas vezes nós tivemos que ajudar. Eu lembro de algumas vezes que ele vem nos pedir material ou roupa para os meninos, para que eles não precisassem ter que trabalhar, para que pudessem continuar estudando. E quando são 2 irmãos, e quando os 2 se formaram, gente, eles fizeram, aqui na Sérvia se chama... Hã? Medicina Seria um curso técnico de medicina, seria algo tipo enfermagem, assim, quando eles se formaram, a alegria que foi na família, porque isso não é normal. Isso, para eles, não é normal um jovem de 16, 17 anos se formar num curso técnico e hoje ter uma profissão, e hoje ter um trabalho, não precisar... Porque, normalmente, o que a maioria do pessoal faz aqui? Gente, e esse pessoal que nós estamos falando é específico desse povoado, é um povoado meio à margem da sociedade aqui na Sérvia. A maioria deles são de origem macedônia, e muitos deles são ciganos. Não é todo o povo, não é toda a nação que vive essa realidade, né? Na verdade, o povo sérvio tradicional aqui, eles estudam, eles realmente estudam, porque o sonho deles é sair do país. A maioria dos jovens estudam e com 18, 19 anos eles vão, e a maioria deles o sonho é ir para a Alemanha. Inclusive tem muitos cursos de alemão aqui na Sérvia para que eles possam estudar e chegar já na Alemanha falando o idioma. Então, foi mudando a realidade de um povo assim, com algo tão simples, que a gente veio para cá e simplesmente mostrando o amor de Jesus, simplesmente mostrando que Deus tinha sonhos para a vida deles, que Deus tinha planos, expectativas de que algo tinha que acontecer e que eles não precisavam simplesmente se entregar e viver a mesma realidade que o avô, que o pai, e que a maioria iria seguir se eles não mudassem essa realidade. Era falando do amor de Deus, o amor de Jesus. E a gente hoje, claro, por causa da pandemia, tudo ficou muito difícil aqui, e aqui as leis são muito radicais, né? Para você ter uma ideia, a gente começou em março, fechou tudo, depois em julho abriu de novo, e a gente teve reunião julho, agosto e setembro, e em outubro fechou de novo tudo. Então, desde março, nós tivemos reunidos só 3 meses. É muito difícil trabalhar, porque o povo ali é muito carente. Então, a gente está lidando com muitas pessoas que não têm Wi-Fi em casa. Nós fazemos reunião online semanalmente, mas a maioria não consegue acompanhar. A gente tenta estar junto por mensagem, algumas visitas, mas não é a mesma coisa, não é mesmo. E antes da pandemia, nós estávamos com um grupo muito bom de crianças. Montamos um projeto aos sábados, onde eles passavam o dia praticamente todo na igreja, né, conosco. E tinha futebol, tinha lanche, tinha ensino da palavra. A gente conseguiu durante um tempo dar aula de inglês para eles. Gente, nós começamos a mudar a realidade de um povoado ali. Chegamos a trabalhar, teve vezes que tinha quase 100 crianças, principalmente na escola bíblica de férias, no verão, tinha quase 100 crianças. Então, algo muito grande Deus tem para esse lugar. Deus quer fazer alguma coisa nesse lugar. E tudo que nós temos que fazer é dizer para o Senhor, Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Nós recebemos, para vocês terem ideia, convites de muitos lugares. Nem convites, é pedido de ajuda, né? De tantos lugares. O leste da Europa, gente, ele foi abandonado, assim, de certa forma. O evangelho não entra aqui nesse lugar. Não se ouve falar de missionários aqui na Sérvia, não se ouve. Nós estamos aqui há 7 anos e nós conhecemos, de brasileiro mesmo, nós conhecemos, tem um brasileiro que está aqui em Belgrado, que ele é casado com uma sérvia, que ele tem um projeto de pregar o evangelho através da educação, que ele está começando um projeto, já está há muitos anos aqui, agora que está começando um projeto, e depois no norte da Sérvia tem uma brasileira, e é isso. Nem mesmo americanos. Na verdade, o sérvio tem bastante problema com americanos, né, por causa da guerra do Kosovo, que eles foram atacados pela OTAN, então não tem americanos aqui, são poucos missionários. Mas essa realidade é a mesma realidade
tanto da Sérvia quanto da Bósnia. Nós temos contato com 2 casais de missionários que estão na Bósnia. As igrejas na Bósnia é quase zero. Nós tivemos contato com o pessoal em Montenegro. Gente, Montenegro não é um país grande, mas quando eu tive lá o ano passado, eles tinham 5 igrejas em todo o país. Nós tivemos contato na Macedônia, a mesma coisa, na Bulgária, a mesma coisa. Nós temos um casal que nós temos acompanhado remotamente, agora por causa da pandemia, né? Ele é jogador e ele joga na Bulgária. E eles nos pediram ajuda, gente. Nós estamos sozinhos aqui, não tem igrejas aqui, você tem como nos acompanhar? A gente algumas vezes foi até lá antes da pandemia, né? Tentamos ir agora no meio da pandemia na fronteira, mas não deixaram a gente passar. Porque essa é a realidade do leste. Essa é a realidade do leste. Meu irmão missionário na Albânia, lá, mesma realidade. Ele está no sul da Albânia, numa cidade, implantando igreja numa cidade onde nunca foi pregado o evangelho. Nunca teve uma igreja nessa cidade. Então, nós como brasileiros, a gente tem que entender o nosso papel. Perguntar para o Senhor, qual o meu papel nisso? Porque algo precisa acontecer. E nós, como brasileiros, temos portas abertas nesses lugares. Aqui eles amam o Brasil, eles amam os brasileiros. É uma festa quando a gente se identifica como brasileiro aqui. São portas abertas que nós, como brasileiros, temos que outras nações não têm. Então, precisamos realmente orar, pedir para o Senhor, Senhor, há muita necessidade, há uma seara grande aqui, e nós precisamos de trabalhadores, precisamos de pessoas, precisamos de obreiros que venham para cá para doar suas vidas, para simplesmente falar do amor de Jesus através das suas vidas. A religião ortodoxa aqui, ela é muito radical. E ela ensina aqui que nós somos uma seita, né? Então você pode imaginar, as pessoas olham para nós, ó, aquele lá é o líder da seita lá. Então eles não querem nenhum contato. Nós não podemos chegar nos identificando como cristãos, ou como protestantes, como evangélicos. Nós temos que primeiro ganhar o coração das pessoas, fazer uma amizade, para depois sim mostrar o amor de Jesus. E a gente ouve cada coisa aqui, gente. Olha, pessoas que dizem para nós, não, vocês não são do diabo, nos ensinaram que vocês trabalhavam para o diabo, mas o trabalho que vocês fazem é de Deus, olha que trabalho lindo que vocês têm com as crianças. Algo é Deus fazendo, é Deus. Tudo que nós temos que fazer é nos colocar à disposição do Senhor. Amém? Então, experiências nós temos muitas para contar, gente. Senão aqui a gente vai até meia-noite contando, e eu quero também compartilhar uma palavra com vocês nesse sentido, assim, do amor de Deus. O amor de Deus por nós. Eu gosto muito do livro de João. O livro de João, para mim, é especial demais, porque ali é exatamente isso, Jesus se manifestando de diversas formas, né? Se a gente pega o capítulo 1 de João, é Jesus sendo ali a palavra da vida, né? O verbo vivo. Se a gente começa a caminhar, capítulo 3, capítulo 4, ele é a água viva, ele é o novo nascimento. E então, exatamente isso que a gente precisa muitas vezes, é entender em Deus como que Jesus quer nos usar, de que forma ele quer se manifestar através das nossas vidas. E Jesus, ele é realmente diferente, né? Porque qualquer Deus, letra minúscula, né? Qualquer Deus, ele requer das pessoas, ele exige que as pessoas tenham uma total reverência, respeito, até mesmo medo. E Jesus, ele se manifesta de uma forma tão diferente, e é isso que eu quero compartilhar um pouco com vocês aqui. João capítulo 13. Deixa eu abrir aqui também. Abriu? Uhum. João capítulo 13, de 3 a 5. João capítulo 13, do versículo 3 ao 5.
Acharam? Podemos ler? Diz assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Olha como Jesus é diferente, gente. Olha como Jesus, ele é totalmente diferente na sua forma de se apresentar. Como eu falei no início, né? Normalmente os deuses, eles requerem total respeito e reverência. É tão interessante isso, porque aqui as pessoas, quando entram na igreja ortodoxa, elas não podem nem falar, elas não podem sorrir, elas não podem ter nenhuma expressão. Então, eles entram muito sério, olhando para baixo, e a igreja não tem bancos aqui, né? Na verdade, não tem missa, não é ensinado nada. As pessoas vão a missa acontece normalmente aqui aos domingos às 9 horas. As pessoas entram, ficam em pé ou de joelhos. Aí vem o padre ortodoxo, vem com aquele, como é que chama? Incensário, passa no meio das pessoas cantando aqueles cantos gregorianos, né? E passa no meio, a pessoa fica ali normalmente 10, 15 minutos, faz a reza dela e vai embora. Essa é a realidade aqui. Então, as pessoas não têm direito a ter uma expressão. É sério, cara fechada. E as pessoas que começaram a frequentar os nossos cultos, era essa a reação que elas tinham. Elas entravam, séria, em silêncio, não falavam nada, sentavam, ouvia tudo. O semblante era triste, né? Semblante triste, total silêncio, acabava o culto, elas levantavam e iam embora. Era só isso. E quando nós começamos a trabalhar com elas, a falar, não é assim. Aqui ninguém vai te dizer assim, não, isso está errado. Não, está na presença de Deus. Tu quer ficar sentado? Pode ficar. Mas tu quer ficar em pé, tu quer levantar as tuas mãos, tu quer fechar os teus olhos, tu quer sorrir, aqui está na presença de Deus, porque o nosso Deus é diferente. E Jesus, ele se apresenta aqui de uma forma tão diferente. Quando que nós iríamos imaginar, né? De repente, Jesus pega uma toalha, uma bacia com água, e ele, Jesus sendo Deus, começa a lavar os pés dos discípulos. E é interessante, depois podem ler, eu imagino que a maioria já leu, porque alguns discípulos já ficam, opa, como assim? Não é assim. Pedrão lá se levanta, não, meu pé tu não vai lavar, Jesus. Como assim tu vai lavar meu pé? Tu é Deus, não pode lavar o meu pé. Jesus para ele, ô Pedro, se eu não lavar o teu pé, eu não tenho parte contigo. E aí o Pedrão já, então me lava o corpo inteiro, então não lava só os pés. Mas Jesus se apresenta de uma forma diferente. E ele tá se mostrando aqui, ó, gente, é essa relação que eu quero ter com vocês. Eu não quero uma relação com vocês que vocês cheguem diante de mim com medo. Eu não quero ter com vocês uma relação que vocês cheguem diante de mim pensando assim, eu vou com Jesus, cara. Porque se eu não for com Jesus, eu vou me dar mal, Deus vai me amaldiçoar, alguma coisa ruim vai acontecer comigo, com a minha família, eu vou perder meu emprego, eu vou ficar doente. Não, Deus não quer essa relação. Deus se mostra como igual, Deus abre mão ali naquele momento, na presença de Jesus, ele abre mão da posição de autoridade. Ele diz, eu quero ser amigo de vocês. Eu quero andar junto com vocês. Eu quero fazer parte da vida de vocês. Eu estou me humilhando aqui e lavar os pés, gente, era uma posição realmente de humilhação. Tanto que a maioria das pessoas que tinham posse, né, que eram ricas, elas tinham um escravo que fazia apenas aquilo, lavar os pés de quem chegava nas suas casas. Então era uma posição humilhante. E Jesus se humilha dessa forma, dizendo: olhem para mim, se eu estou fazendo isso, é dessa forma que vocês vão tratar uns aos outros. E depois eu quero ler João capítulo 15. Dois capítulos para frente. João capítulo 15, no versículo 15 também.
Podemos ler? Diz assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi do meu pai, eu também fiz conhecer a vocês. Olha que texto lindo, gente. Jesus disse: vocês não são mais meus servos, ou em outra tradução, escravos. Vocês são os meus amigos. É interessante demais isso, né? Porque Jesus ele se apresenta para o povo como sacerdote, como rei e como pastor. Só que quando nós vamos lá para a história de Israel, e nós vemos principalmente a expectativa que o povo tinha, como sacerdote, a, a expectativa que eles tinham de Jesus se apresentando como sacerdote, o principal sacerdote foi Moisés. Moisés, Deuteronômio ali no final vai dizer que ele foi o maior sacerdote. Moisés, como sacerdote, gente, ele guiou o povo, livrando o povo do povo do Egito, né? Guiando o povo pelo deserto, fazendo milagres, sempre para o povo. Jesus, como sacerdote, ele é diferente. Jesus, ele não vem para livrar o povo. O povo de Israel, naquele momento, também estava passando por um processo parecido, pelo menos, com o que o povo de Israel vivia no Egito. Porque eles eram praticamente escravizados pelos romanos nessa época. Eles pagavam altos impostos. Muitos tinham que vender não só a sua casa, mas tinham que se vender como escravos, porque eles não haviam mais dinheiro para pagar imposto para os romanos. E quando Jesus se apresenta dessa forma, a expectativa veio: opa, agora Jesus vai, alguma coisa vai acontecer. Se ele é o sacerdote, Moisés é o grande sacerdote, se ele for agir como Moisés, ele vai nos livrar. Mas não é isso que acontece. Jesus, quando se apresenta como rei, o principal rei de Israel é Davi. Gente, Davi foi um grande rei sobre Israel. Davi dominou sobre vários e vários povos que ele lutou contra. O reino de Israel cresceu quando Davi era rei. Quando Jesus se apresenta como rei, o povo olha e diz: opa, mas esse rei não é como Davi. Esse rei não tem um cetro, esse rei não tem coroa. Ao contrário, Jesus se apresenta como um rei que diz que não tem onde deitar sua cabeça. Quando Jesus se apresenta como pastor, quem é o referencial de pastor? Novamente, é Davi, né? Davi era o grande pastor, cuidava das ovelhas do seu pai. E a Bíblia diz que veio o leão e veio o urso, e Davi defendeu as ovelhas, matou o leão, matou o urso. Salmo 23 é fantástico, né? Salmo 23 ali, referencial de pastor que nós temos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É interessante que no Salmo 23 diz que no final ali, né? Prepara uma mesa diante dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu fico imaginando, gente, isso é eu, tá? Falando de pastor, né? Olha como a nossa cabeça viaja longe, né? Eu fico imaginando uma mesa ali, as ovelhinhas tudo sentado na mesa, né? Fazendo essa refeição e ao perto, próximo assim, cheio de lobos olhando aquelas ovelhas assim, são os inimigos, né? E eles não podiam chegar naquelas ovelhas, por quê? Porque o pastor estava ali e estava cuidando daquelas ovelhas. Se necessário fosse, o pastor ia matar os lobos. Mas quando Jesus se apresenta como pastor, ele é diferente. Jesus, no capítulo 10 de João, vamos ler esse texto que é interessante demais. João capítulo 10. Eu sou o bom pastor. Cadê? Qual versículo é? Uh, 11, boa. Isso. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aí o povo olha e diz: opa, tem alguma coisa errada aí. Como assim o pastor dá a vida pelas ovelhas? Não é isso que nós aprendemos. Nós aprendemos lá com Davi que o pastor, ele mata o lobo, ele mata o urso. Ele mata para cuidar das ovelhas. E aqui Jesus se apresenta
Eu sou o bom pastor que vou morrer. Então é totalmente diferente do que o povo estava imaginando. Ele quebra esse paradigma, né? A gente tem muita facilidade de se agarrar na religiosidade, né? Às vezes a gente tem alguns entendimentos e a gente coloca Deus, às vezes, dentro de uma caixinha. Ó, Deus, o Senhor pode agir, mas é dessa forma aqui. Não pode ser diferente disso. E Jesus vem para quebrar isso. Ele se apresenta de uma forma que ninguém esperava, dizendo, eu sou bom pastor que vou morrer. As pessoas não conseguiam entender isso, era difícil para eles entender, principalmente o povo de Israel, que era um povo extremamente religioso. Mas essa passagem, onde ele se coloca como amigo, isso eles não esperavam, gente. Eles não esperavam que Deus se apresentasse como amigo deles. Um igual, alguém que abrisse mão da sua autoridade, alguém que abrisse mão de estar acima para ser um igual a eles. Jesus quebrou ali algo muito grande. E é muito interessante que dessa forma que ele se apresenta para nós hoje, como são isso. É exatamente esse. Aqui, ó, o jogo está aberto, as cartas estão aqui na mesa, ó, você pode olhar o que está acontecendo. Por quê? Porque vocês não são meus servos, vocês são meus amigos. E nós podemos ver algumas vezes na Bíblia que Deus se apresenta dessa forma, né? Como um amigo. Quando a gente pega aquela passagem de Abraão, Abraão, quando conversa com Deus sobre Sodoma e Gomorra, né? Deus fala para ele, Abraão, tá acontecendo isso e isso ali, eu vou destruir a cidade, cara. Não tem como continuar. E Abraão começa a conversar com Deus. Mas Deus, mas quem sabe ali, se tiver algumas pessoas que são justas, o Senhor não pode proteger essa cidade? Deus, Abraão, tá, pode ser, vamos por essa linha então, tá, se tiver tantas pessoas, e Abraão começa, não, Deus, mas e se tiver, acho que ele começa com 50, aí ele começa a diminuir, se tiver 40, Deus, e se tiver 30, e se tiver 20, é exatamente isso, Deus estava junto com Abraão, abrindo seu coração ali, falando, Abraão, o plano é esse, cara, tô falando para ti aqui como um amigo, o que vai acontecer, isso, isso. Depois, se vocês quiserem ver, gente, está em Gênesis capítulo 18, essa história. Tem um momento que Deus diz para Abraão, ocultarei eu de Abraão alguma coisa? Eu quero chegar nesse nível de relacionamento com Deus, gente. Deus olha para mim e vai dizer, eu não vou ocultar do Cristo o que eu estou planejando fazer lá, não sei, na Sérvia, ou onde eu for levar ele, eu quero que ele saiba, eu quero chegar a esse ponto. Que Deus olhe para as nossas vidas assim, abrindo, né? Eu planejo isso e isso para a tua vida. Eu quero chegar a esse ponto. Ou a gente pode lembrar também ali de Adão e Eva, né? Adão e Eva, a história tão linda ali de um relacionamento com Deus. Eu fico imaginando, eu como gaúcho, né? Fico imaginando ali no final da tarde, 5, 6 horas, Deus descendo ali para tomar um chimarrão junto com Adão e Eva, para ter aquela conversa, aquele bate-papo, como é que foi o dia hoje, aquela conversa, e o que tu fez hoje, Adão? E Adão dizendo, Deus, hoje eu dei nome para esse animal. Deus pergunta, que nome que tu deu? Esse aqui eu dei o nome de girafa, para esse outro eu dei de hipopótamo, dizendo, Adão, muito lindo, que criatividade que tu tem. Gente, tendo esse relacionamento direto com eles ali. Então, quando Deus procura amigos, é isso que ele quer revelar, pelo menos uma parte, né, que é o máximo que nós conseguimos, mas revelar um pouco do seu coração, para que a gente possa entender um pouquinho o coração de Deus, para que a gente possa entender os seus planos, para que a gente abra mão, né, do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, de pensar só naquilo que é bom para mim, porque quando nós falamos em amor hoje, né, primeiro que a palavra amor quase não tem valor, né? A gente fala, eu amo pizza, eu amo laranja, eu amo ver filme, eu amo tanta coisa, a gente usa a palavra amor que acaba perdendo um pouco o valor dela, né? Quando a gente fala o amor verdadeiro,
O nosso amor hoje, até mesmo para as pessoas, a gente ama aquele que pode me dar algo de volta. Não, eu amo esse cara é meu amigo. Mas por quê? Porque esse cara, porque eu olho para ele com olhos de, usar a palavra aqui, interesse, né? É interessante para mim isso. Porque eu sendo amigo dele, eu sei que ele pode me ajudar. Até a gente usa, muitas vezes, nós que estamos aqui no leste europeu, a gente diz, é bom tu ter um policial que seja teu amigo. Não é um amigo de verdade que a gente está buscando pessoas que possam nos ajudar no futuro. E muitas vezes, quando a gente fala de amor, é dessa forma, né? Até, olha, gente, muitas vezes até no relacionamento, né? No casamento, a gente, eu amo a minha esposa, mas porque isso é bom para mim. Porque eu preciso dela. Porque é interessante para mim ter uma pessoa do meu lado. Mas quando a gente fala do amor de Deus, a palavra no original é ágape. É um amor sem esperar nada de volta. É um amor que nós decidimos amar. Eu não amo porque me beneficia. Eu amo porque eu decido amar. E foi exatamente esse amor que Deus teve por nós. É exatamente esse amor que Jesus apresenta aqui, quando ele fala de amizade, quando ele fala, vocês são meus amigos, é esse amor que ele está falando, é um amor de amigo. Eu estou aqui por vocês, porque vocês precisarem. Inclusive, eu estou abrindo os meus planos, aquilo que eu sei, eu falo para vocês. E é tão lindo a história de Jesus, esse amor que ele deu por nós, né? Eu fico pensando, se Jesus nos tratasse como nós tratamos ele, se Jesus tivesse esse amor interesseiro, isso também, gente, eu que estou falando, a Bíblia não diz, eu só estou viajando aqui, pensando Jesus no Getsemane, quando a Bíblia diz, essa parte da Bíblia diz que Jesus teve, chegou a ter suor, suou sangue, porque era um momento de grande ansiedade. Chega um momento que ele diz para Deus, Deus, se possível for, afasta de mim esse cálice. Nesse momento, Jesus estava passando por uma grande angústia. E agora sim, agora vem a minha parte, a viagem, tá? Eu fico imaginando Jesus nesse momento, com esse mesmo amor que nós temos, dizendo para Deus assim, Deus, não vai dar. Eu desisto desse plano, não tem como prosseguir. Esse povo aqui é um povo que não me ouve, não me obedece, não me ama. Os caras estão armando para mim, estão planejando, os caras querem me matar. Os mesmos caras que andam comigo há não sei quanto tempo aqui, que eu pedi para ficar orando, os caras foram dormir. Então, vamos mudar o plano aqui, porque eu não quero morrer por esse povo. Isso seria o justo. Falando do nosso amor, falando da nossa, quando nós falamos de amizade, isso seria o justo. Isso seria o justo. Jesus não precisava morrer na cruz, se for pela nossa justiça. Mas ele decide obedecer a Deus e ir por uma cruz para morrer pelos nossos pecados. É esse o amor de Deus. Ele decide, mesmo nós não merecendo, ele decide. É esse amor que Deus quer de nós. E o sacrifício de Jesus, sacrifício muito grande por nós. Sacrifício muito grande para que hoje nós pudéssemos ser chamados de amigos de Deus. Nós só podemos ser chamados hoje de amigos de Deus por causa desse sacrifício de Jesus. E aí eu fico pensando aqui, eu me emociono cada vez que eu penso isso, desculpa, gente. Fico pensando numa conversa com alguém perguntando para Jesus, Jesus, tu conhece o Christian? E Jesus disse, sim, eu conheço, ele é meu amigo. Eu sei que isso não é justo, não é justo. Sendo Jesus, sendo Deus, sendo quem ele é, e é para cada um de nós isso. Você imagina você olhar para a sua vida e Jesus olhar para você e dizer, você é meu amigo, você é minha amiga. Eu paguei um alto preço por você. Então, quando a Bíblia fala, quando Jesus se revela como nosso amigo, ele está nos ensinando algo grande aqui, queridos. Porque ser amigo de pessoas é pagar preço. Ser amigo de pessoas
é abrir mão da sua vontade, abrir mão do seu prazer, é abrir mão daquilo que é bom para você andar uma segunda milha com alguém. Quantas pessoas estão ao nosso redor hoje, gente, precisando de amigos? E, novamente, eu volto para o início, né, dizendo lá que Jesus quer nos usar as nossas vidas, nós precisamos entender de que forma Ele quer manifestar. Talvez seja você sendo amigo de alguém, e a pessoa vai conhecer Jesus assim, porque ela vai olhar para você e vai dizer, uau, cara, por que que tu faz isso? Eu sei que eu não sou merecedor da tua amizade, eu sei que tantas vezes tu precisou da minha ajuda e eu te disse não, e agora você é meu amigo dessa forma. E você vai poder dizer, porque Jesus é meu amigo dessa forma, porque Jesus se manifestou assim comigo, me ensinou a ter esse amor, a ter essa amizade, e é dessa forma que você vai manifestar a vida de Jesus. Ah, em Atos, no início de Atos, ali, acho que no capítulo 4, foi a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos, e a palavra cristão significa pequeno Cristo. Esse é o nosso papel hoje, como cristão, é sermos pequenos cristos. As pessoas têm que olhar para nós e ver esse amor de Jesus através das nossas vidas. As pessoas têm que ver esse amor de Jesus, gente, através das nossas atitudes. E muitas vezes é dessa forma que nós vamos ganhar. As pessoas que, aqui na Sérvia, as pessoas têm grande aversão à igreja evangélica, à igreja protestante. Então não é chegando lá e insistindo, batendo com a Bíblia na cabeça da pessoa, lendo a Bíblia para ela na hora. Não, isso vai afastar. Agora, quando nós apresentamos a pessoa de Jesus através de nós, através de uma amizade, através de um gesto, através de algo que às vezes eu abro mão, sei lá, eu gosto muito de futebol, às vezes tem que abrir mão de assistir o meu futebol para fazer uma visita. Pô, não é minha vontade, a minha vontade era ficar no sofá vendo o Flamengo ser campeão aí, porque eu tô torcendo pro Flamengo, para o Inter não ser campeão. Essa era a minha vontade. Mas tem que fazer uma visita. Então, isso é mostrar o amor de Jesus. Agora, quantas pessoas precisam desse amor? Então, que a gente, em primeiro lugar, venha entender que o amor de Deus por nós, ele é muito grande, ao ponto de nos chamar de amigos, né? Abrir mão de tudo. Jesus estava à destra de Deus, estava junto com Deus em todo o tempo, ele abriu mão da presença do Pai para vir para a terra, para morrer numa cruz por nós, sendo que isso não era justo, para que hoje nós pudéssemos ser chamados de amigos. Essa é a primeira coisa. A segunda é, Deus quer se manifestar através de nós, muitas vezes através de uma amizade. Coisas que às vezes a gente pensa, pá, mas como assim? Eu não sei, não consigo entrar, falar do amor para aquela pessoa ainda. O que eu faço? Seja amigo dela. Seja amigo dela, que Deus pode se manifestar através disso. Então, gente, eu agradeço a amizade de vocês, eu agradeço porque vocês, antes de nos conhecer, decidiram nos amar, decidiram nos apoiar, e eu sou grato a Deus por essa amizade de vocês, e eu já falei para minha família, quando eu abrir as fronteiras, queremos estar aí com vocês, conhecer cada um de vocês, porque essa amizade de vocês nós realmente valorizamos. Muito obrigado por tudo, e quero estar orando com vocês para que o Senhor venha estar se manifestando através das nossas vidas, que Ele esteja nos dando oportunidades, né? Mesmo agora no tempo de pandemia, gente, quantas pessoas que estão isoladas, sozinhas, que precisam de um amigo, que a gente possa orar e perguntar, Deus, como é que o Senhor quer me usar? Como o Senhor quer me usar para minha família, para os meus amigos, ou para alguém que eu sei que está sozinho, seja aqui ou seja em outro lugar, seja remotamente ou pessoalmente, mas como o Senhor quer usar a minha vida? Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o teu amor realmente transformou as nossas vidas, Deus. E nós reconhecemos que isso não era justo, Deus. Não foi por justiça que o Senhor decidiu nos amar. Não foi por interesse que o Senhor decidiu nos amar, Deus. Foi um preço, e um preço muito alto pago naquela cruz, quando o Senhor enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós. E tudo que nós podemos te dizer é muito obrigado, Deus.
Muito obrigado porque sabemos que não somos merecedores. Muito obrigado porque quando olhamos para nós, Deus, e vemos o quão falhos somos, Deus, clamamos apenas pela tua misericórdia, Pai. E o Senhor nos amou da mesma forma, Deus. O Senhor enviou Jesus nessa terra, Deus, para pagar esse grande preço, Deus. Que isso venha nos ensinar, Deus, que em primeiro lugar nós não somos nada sem ti, Deus. Reconhecemos que nós precisamos de ti, precisamos que esse amor venha fluir através das nossas vidas, que esse amor venha nos transformar, Deus. Que esse amor venha nos ensinar também, Senhor, a amarmos uns aos outros, Deus. A Bíblia diz que nós seríamos reconhecidos dessa forma, como os teus discípulos, que nós nos amamos uns aos outros, Deus. Então ensina-nos, Senhor, a amar, mesmo quando isso não é justo, mesmo quando o amor por alguém, Senhor, eu tenha que abrir mão de tudo, Senhor. Ensina-nos a amar, Senhor. Ensina-nos a olhar para as pessoas com esses olhos de amor, Deus. Vivemos num mundo tão perdido, que as pessoas estão sozinhas, Senhor, que as pessoas estão vivendo momentos de depressão, Deus, onde muitas pessoas têm tirado as suas vidas, Deus. E tudo que as pessoas precisam é desse amor, Senhor, é dessa amizade. Por isso, usa as nossas vidas, Pai. Usa as nossas vidas para alcançar tanto quanto podemos para Ti, Deus. Tantas pessoas, Deus, que necessitam ouvir a Tua palavra, o Teu evangelho, seja através de palavras ou seja através de atitudes, Deus. Nós nos colocamos nas Tuas mãos e pedimos, usa as nossas vidas, Deus. Usa as nossas vidas, Senhor. Queremos verdadeiramente sermos Teus amigos, Deus. Queremos verdadeiramente agir como os Teus amigos, Senhor. Ensina-nos, Deus, a andar dessa forma, Pai. Nós te louvamos, Pai, te agradeço pela vida de cada um desses irmãos, Deus, te agradeço pela amizade deles, Pai, que decidiram nos amar mesmo sem nos conhecer, decidiram nos apoiar, Senhor, decidiram investir nas nossas vidas, mesmo sem nos conhecer, Deus. Isso já é realidade do teu amor, Pai, e nós te louvamos por isso. Peço que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, cuidando de cada um deles, Pai. Essa questão que alguns irmãos colocaram, Senhor, que ainda tem família vindo do Brasil, que o Senhor esteja abrindo as portas, Deus, o Senhor esteja trazendo, Senhor, no teu cuidado, Pai, dando a direção certa por onde vir, por qual país vir, colocando os teus anjos na entrada de cada um desses países, Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai, coloco a vida desses irmãos diante de Ti, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Christian, obrigado. Eu vou falar,